Agora, essa é séria, que é o fato do Wesley Safadão tá pedindo uma revisão de pensão que ele dá para o filho de 5 anos, o Yudi, do casamento dele com a Mileide. E ela é quem está contando essa história, né? Deu essa notícia através da internet e ela classificou essa atitude do Safadão, que por sinal entrou já com uma ação na justiça pedindo essa revisão de pensão, e ela classificou como pura maldade. Então vocês já imaginam como é que está fervendo esse assunto. E eu acho que tem alguns pontos que precisam ser analisados nessa história. Primeiro, que sem saber detalhes, porque a gente sabe que existe um conflito muito grande ainda sobre esse ex-casal, né? Mas sem saber ainda desses lados que a gente vai analisar com mais detalhes, eu acho que revisar pensão de filho é uma coisa cruel também. É uma coisa que não se faça, a não ser num caso de extrema necessidade, né? Quando você está vendo que daqui a pouco você não vai conseguir nem pagar a pensão. E eu acho que não é essa a situação do Wesley Safadão. Tanto ele está numa situação confortável financeiramente que ele vai ter outro filho, ou seja, ele tem como sustentar 3 filhos, certo? Então, para que pedir revisão de pensão do menino mais velho? No momento em que ele está para aumentar a família, o que significa que ele pode sustentar uma família grande, numerosa, porque 3 filhos, não é? Ainda mais hoje em dia, é uma família numerosa. A gente sabe, está até registrado aqui, que ele já deu uma loja para a Mileide, que ele deu um salão de cabeleireiros também para ela, para que ela possa ter uma independência financeira. Até aí, ok, né? Deu, quis dar, acho justo, foi companheira, é mãe do filho, está em condições, perfeito. Agora, para que a história de revisar a pensão? Né? Será que, no lugar de dar essa pensão mensalmente, ele vai passar a pagar diretamente várias outras despesas do menino? Isso é um ponto que tem que se considerar. Isso não foi falado, a assessoria ainda não está tocando no assunto. O Safadão não deu nenhuma afirmação oficial, nenhuma declaração oficial. Então, tem esses pontos ainda nessa história. Mas eu parto, sem saber os detalhes, numa impressão geral de que não se mexe em pensão de filho, só em caso extremo. E não me parece que ele esteja atravessando uma situação extrema financeiramente nesse momento. Então, para que tá feio, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Diga, Thiago. Os valores, eles não são estratosféricos, né? Valor de pensão. R$9.000, né? Que ele paga. 9, 16, fica numa história por ali. E para um artista do porte do Wesley Safadão, 9.000 ou 16 ou 20, não é algo que vai falar assim, poxa, se eu pagar isso, vai faltar lá na minha casa. Ele não está pagando uma pensão para qualquer pessoa. Exatamente. Ele está pagando uma pensão para uma parte da vida dele, né? Que ele pôs no mundo, claro. Então, assim, eu acho que, eu concordo com você nesse aspecto, que pedido de revisão de pensão é só quando a pensão já não cabe mais no seu bolso, você não consegue mais pagar aquilo. Porque, poxa vida, você não vai fazer o melhor para o teu filho? Exatamente. Você não quer o melhor para ele? Poxa vida, quisera os pais terem a possibilidade de oferecer o melhor para os filhos. Exatamente. A gente sabe que cada pai é um melhor. Mas hoje, na fase que o Safadão atravessa, ele pode oferecer, de fato, sim, uma vida maravilhosa para o Yudi. Exatamente. Agora, gente, vem pedir revisão de pensão agora, se tudo isso for confirmado oficialmente, depois de fazer aquele chá de bebê lindíssimo para o bebê que vai chegar aí, aquilo lá não sai barato. Foi permuta. Não, a gente não sabe, né? Mesmo que fosse. Então, tá dando para, de alguma maneira, seguir adiante no padrão de vida com essa história. Então, para com essa história de revisar a pensão de filho. Isso me parece briga entre pai e mãe de uma criança, sem levar em consideração a estrutura dessa criança. Se ela pode ser criada com R$9.000, e muita gente vai falar, mas dá e sobra, imagina, é muita coisa. Depende do padrão de vida de cada um, gente, né? Tem gente que recebe uma pensão menor e que também não é justo que vá lá ser revisada. É uma pensão maior, mas da maneira que vive também, para que revisar? Vai ter que fazer uma série de modificações sem
necessidade. Se a necessidade existe, é uma coisa, e a gente está vendo que não existe coisa nenhuma. Então, isso é uma disputa, isso é uma encrenca, não é legal, né? Não, pro cachê hoje do Wesley Safadão, hoje é um dos maiores cachês do Brasil. R$9.000 é dinheiro de pinga. Exatamente. Porque, assim, um pai que ganha um salário mínimo leva um ano para ter R$9.000 ganhando um salário mínimo. Ele tem R$9.000, isso para ele, bem dizer, não é nada. Só que o que ele está alegando agora, segundo informações dos advogados do próprio Wesley Safadão, não é redução do valor da pensão. O que é? É a forma como ela é paga. Talvez ele queira pagar direto o plano de É saúde. isso que eu falei. Talvez ele queira pagar direto a escola. Porque, querendo ou não, o menino vai ter um excelente plano de saúde. Sem dúvida. O menino deve estudar nos melhores colégios. E a gente sabe que isso tudo Não, não esse sai barato. ponto foi tocado, então é isso, né? É isso que ele está É a alegando. história de que vou reduzir a pensão porque eu vou pagar uma série de outras despesas diretamente. Aí, ok. Se for redução pela redução, que está achando que é demais para o coitadinho de um cantor de fama nacional, aí de jeito Não, ele nenhum, vai manter os né? 9.000. Vai Ele manter os 9.000, Mas o advogado Mas alega que ele a quer grana, pagar ele é que algumas comanda coisas. a grana. Porque é como isso. todo juiz fala que o dinheiro é para a O criança, filho, para é. o filho. Então ele quer ter certeza documental de que vá tudo realmente para o filho. Aí sim, Escola, plano de aí dá saúde, para perfeito, encarar, tudo isso. aí dá para Perfeito. encarar.